determina a expressão analítica de cada uma das retas representadas no referencial. Portanto, temos aqui retas não verticais, portanto, temos aqui funções afim. A expressão algébrico-analítica é do tipo y é igual a x mais b, onde a é o declive, ou seja, onde a inclinação que a reta faz com o eixo positivo do x, e b é a ordenada na origem, onde a reta, cada uma das retas, interseta o eixo das ordenadas. Portanto, vou começar por determinar a expressão algébrica da função f. Fui buscar dois pontos, portanto estes dois que pertencem à reta, o ponto de coordenadas 2, 1, este ponto aqui, e o ponto de coordenadas 0, menos 2. E agora vou já começar por determinar o declive. Portanto, o declive é igual ao quociente entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas. Portanto, fica diferença das ordenadas, menos 2, 1. Diferença das abscissas, 0, 2. Efetuando os cálculos, isto vai dar menos 3 sobre menos 2, portanto, vai dar 3 meios. Ora, e a função f interseta o eixo das ordenadas na ordenada menos 2, portanto, a expressão algébrica da função f será f de x igual a 3 meios de x menos 2. A função h, reparem, eu pus aqui dois pontos que pertencem à função h, mas é muito mais fácil chegar à sua expressão algébrica. Porquê? Porque uma vez que a função h é paralela à função f, significa que tem o mesmo declive. Então eu posso dizer já que a função h vai ser igual a 3 meios de x, e agora interseta o eixo das ordenadas na ordenada 3, portanto, mais 3. Reparem, se for pela definição, se quiserem, como fiz há bocadinho, vamos chegar exatamente à mesma expressão. Vamos então determinar o declive, vai ficar diferença das ordenadas, 3, 0, diferença das abscissas, 0, menos 2. E efetuando os cálculos dá 3, menos com menos dá mais, sobre 2. Ok? Função g, portanto, uma função afim, mais do mesmo, fui buscar o quê? Dois pontos que pertencem à reta, certo? O ponto de coordenadas 2, 0, este aqui, e o ponto de coordenadas 0, 2. E agora vou determinar o declive. Portanto, quociente entre a diferença das abscissas e a diferença, a diferença das ordenadas, assim é que é, e a diferença das abscissas. Portanto, fica 2 sobre menos 2, que é igual a menos 1. Portanto, a expressão algébrica da função g vai ser igual a menos 1x, e agora vamos ver onde é que a função g interseta o eixo das ordenadas. Interseta na ordenada 2, portanto fica mais 2. Mais uma coisa, algo que é importante saber, reparem, quando o declive é positivo, no caso da função f e da função h, a função é crescente. Se o declive for negativo, como é o caso da função g, a função é decrescente. Função i. Ora, a função i é uma função afim linear, ou seja, uma função de proporcionalidade direta. Então, reparem, basta ser de quê? A expressão algébrica é y igual a kx, ou ax, está bem? Tanto faz. Porquê? É muito fácil de compreender. Reparem, todas as funções afim, a expressão algébrica é ax mais b, certo? Aqui, a função linear também é uma função afim, só que reparem onde é que ela interseta o eixo das ordenadas. Interseta ali no 0, portanto, não vale a pena pôr ax mais 0, portanto, fica só ax, ok? Pronto, então basta um ponto, se quiserem, como é uma função de proporcionalidade direta, o a ou o k, como quiserem chamar, determina-se fazendo o quê? O quociente entre y e x, portanto, menos 1 sobre 2. Portanto, a função i, a expressão algébrica é igual a menos 1 meio de x. Declive negativo, a constante é negativa, portanto, a função tem que ser decrescente. Por último, a função S é muito fácil, porque trata-se de uma função constante, portanto, a expressão algébrica vai ser S de x igual a menos 1. Isto porquê? Função constante, porque todos os objetos
têm a mesma imagem. Qual é a imagem do objeto menos 1? Menos 1. Do objeto menos 2, menos 1. Do objeto menos 2,5, menos 1. Do objeto menos 3, menos 1, por aí fora. Portanto, é uma função constante. Na figura encontra-se representada a imagem de uma montanha, à qual foi aplicado um referencial. Verifica-se que os pontos A, B e C, que representam 3 cumes da montanha, pertencem ao gráfico de uma função afim, designada por P. Determina P de x. Portanto, se é uma função afim, é do tipo, vou pôr aqui, AX mais B. Portanto, para terminar o declive, vou precisar de 2 pontos. Então, o ponto A, que pertence à reta, tem de coordenadas 4, 2. E o ponto C, que também pertence à reta, tem de coordenadas 12, 3. Então, o A vai ser igual ao quociente entre a diferença das ordenadas, portanto, fica 2 menos 3, e a diferença das abscissas, 4 menos 12. Efetuando os cálculos, vai dar menos 1, menos 8. Portanto, menos com menos dá mais, dá 1/8. Ora, muito bem. Reparem, então já temos que P de x vai ser igual a 1/8 de x mais B. Falta-me B. Só que aqui temos um problema. Eu não consigo saber ao certo que ordenada é esta, certo? Então, como é que eu vou fazer? Portanto, vou pegar num ponto qualquer, certo? Um ponto qualquer que pertença à reta e que eu saiba as coordenadas e vou substituir. Portanto, o P de x vai ser o meu y. Vou optar por este, que é mais fácil em termos de cálculos, ok? Portanto, então, eu sei que o x é 4 e o y é 2. Então, o y vai ser 2. O P de x vou substituir por 2, que é o meu y, igual a 1/8 vezes o x, que é 4, mais b. Ora, resolvo esta equação e tiro o valor de b. Portanto, vai ficar 2 igual a 4 vezes 1, 4, 4/8. Ora, 4/8 é o meio. 1/2 mais b. Se quiserem, reduzindo tudo ao mesmo denominador, vou multiplicar por 2 e por 2. Portanto, fica 4 é igual a 1 mais 2b. Portanto, fica 4 menos 1 igual a 2b. Então, o b vai ser igual a quê? É 3 sobre 2. Está bem? Portanto, 3, certo? Depois, o 2 passa a dividir sobre 2, ok? Então, já tenho que a expressão algébrica da função P de x vai ser igual a 1/8 de x mais 3 meios. Determina a ordenada do ponto B, ok? A ordenada do ponto B tem aqui a abscissa, certo? E quero saber qual é a ordenada, sabendo que a sua abscissa é 6. Portanto, eu sei que a abscissa é 6, eu quero saber qual é a ordenada. Então, rapidamente, é muito fácil. Portanto, vamos pôr aqui o par ordenado, sei que a abscissa é 6, preciso saber a ordenada. E eu sei que o ponto B pertence à reta P de x, certo? Então, vou a esta equação e vou substituir. Portanto, y vai ser igual a quê? A 1/8 vezes o x, que é 6, mais 3 meios. Efetuando os cálculos, vai ficar y igual a 6/8. Ora, 6/8 é igual a 3 quartos, mais 3 meios. Multiplico aqui por 2, vai ficar y igual a 3 quartos, mais 2 vezes 3, 6, 6 quartos. Portanto, o y é igual a 6 mais 3 dá 9 quartos. Está feito. Portanto, a ordenada do ponto B vai ser o quê? 9 quartos, ok? Portanto, a ordenada do ponto B é igual a 9 quartos. Se quiserem as coordenadas do ponto B, serão 6, 9 quartos. Sabe-se que o ponto D de coordenadas 9,7, 2,5 representa outro cume da montanha. Verifica se este ponto pertence à mesma reta. Então, se pertencer à reta P de x, tem que satisfazer esta igualdade, ok? Basta substituir e ver se a igualdade é verdadeira. Então, eu sei que o x, neste caso, é 9,7 e o y é 2,5. Então, vou substituir. Então, 2,5, certo? Que é o P de x, que é o y. Será que vai ser igual a 1/8 vezes 9,7
mais 1,5, que é 3 meios. Pronto, vou à calculadora, faço 9,7 a dividir por 8, mais 1,5, que me dá, ora, muito bem, portanto, este cálculo aqui vai dar 2,7125. Ora, como a igualdade, não, o 2,5 é diferente de 2,7125, podemos dizer que o ponto D não pertence à reta, está bem? Portanto, o ponto D não pertence à reta de equação P de x igual, ou se quiserem y, igual a 1/8 de x mais 3 meios. Ok?